Olá alunas, olá alunos, bem-vindo aí à nossa aula de Marx. Hoje a gente vai falar de um tema que é o tema mais importante de todo o conteúdo de Sociologia do terceiro colegial. Do ensino médio, para mim, né? Eu acho um conteúdo muito importante. Infelizmente a gente tem 15 minutos, né? É um vídeo curtinho aí. Mas para mim é o mais importante de todos, que é discutir a mais-valia. Acho isso fundamental, né? Tá a fotinha do Marx, 1818 você nasceu, morreu em 1883. Lembrando que ele viveu a Revolução Francesa, as resoluções, né, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, né? Ele viveu, né, aquilo que se sucedeu a partir daquilo. Ele trabalhou, ele viveu nesses países, trabalhou nesses países, morou nesses países, nessas cidades, né, na França e na Inglaterra. A gente discutiu também um pouquinho aqui sobre o trabalho para o Marx, né, lembrando que o trabalho é a subjetivação do mundo, né, o que nos faz humanos é eu conseguir subjetivar o mundo, né, e eu transformar concretamente esse mundo a partir das minhas necessidades. O Marx disse que isso não acontece no capitalismo, né, não acontece para a classe trabalhadora, né, a classe dos operários, né, do operariado, porque o trabalho deixou de ter esse caráter criativo, subjetivo, de transformação do mundo concreto para aquilo que eu preciso, para simplesmente fazer um trabalho mecânico, para fazer um trabalho que eu não me reconheço naquilo que eu faço, né, para ser um trabalho assalariado e que é explorado pela classe burguesa, né. Lembrando que a gente falou que no capitalismo essas duas classes, né, a burguesia e o proletariado, são classes sociais, mas são classes sociais antagônicas, estão sempre em luta, sempre em disputa. A burguesia domina a classe proletariado. Eu também falei, e é isso que a gente vai ver hoje, como acontece essa exploração. É o cerne da questão do Marx, é isso. Mas antes eu queria retomar então também essa questão da ideologia, a alienação e o fetiche da mercadoria. São três conceitos super importantes que vocês precisam entender, que a ideologia, né, é aquela visão de mundo que a gente tem. No capitalismo, a ideologia dominante é a ideologia burguesa, então a gente tem uma visão de mundo que não é da nossa classe social, não é dos trabalhadores, né, não é a não ser que você seja um burguês, né, não sei se você está assistindo meu vídeo, nem estudando no Cefet, mas enfim. A nossa visão de mundo é a visão da classe burguesa, né, de uma classe que pode viajar onde quiser viajar, pode escolher as escolas que quer estudar, a cidade onde quer ir, enfim, né. Tem esses desejos, esses anseios que são que essa classe social atende esses desejos, né, e a classe trabalhadora nem tanto, né. E para atender esses desejos, para a gente mudar essa situação, o Marx fala que a classe social do proletariado tem que tomar uma consciência de classe, tomar consciência da onde ela está, das explorações que ela está vivendo, do lugar que ela está, né? Do lugar de exploração que ela está, é isso que a gente discute um pouquinho hoje, né? Tomada dessa consciência. Essa tomada de consciência não é fácil, não é simples, é muito difícil, porque a gente vive essa ideologia burguesa, onde a gente vai comer, a gente vai vestir, a roupa que a gente vai vestir, o celular que a gente vai comprar, o carro. Quem nos dá essas informações do que é melhor, do que é pior, do que serve pra gente e do que não serve é a burguesia, né? São as grandes empresas, né? Então a gente vive nesse processo, e esse processo é um processo alienante, né? A gente vive num processo de alienação, porque a gente não se reconhece mais no que a gente faz, a gente não se reconhece no nosso trabalho, a gente não sabe de onde vêm as mercadorias. No filme do Chaplin tem uma cena muito legal, muito importante, duas cenas muito importantes, né? Uma é ele trabalhando na fábrica lá 24 horas, né? Apertando um monte de parafuso que ele não sabe onde vai dar, e ele sai de lá louco, porque não se reconhece naquele trabalho, ele não sabe o que ele está fazendo ali, ele vai perdendo a humanidade, né, trabalhando nesses lugares. E a outra é uma hora que ele tem um sonho, não sei se vocês lembram dessa cena, que é uma cena super engraçada, que ele vê aquela casa, uma família muito rica, né, nem é tão rica assim, mas é uma família inclusive de classe média, e ele imagina ele e a namorada dele, ou, né, a parceira dele ali, dentro da casa tomando um café da manhã, e ele pensa, ele vai lá tomar um leite, e
ele vai tomar o leite a partir da vaca. Então aparece uma vaca na porta da cozinha, ele coloca o copo embaixo, sai automaticamente um leite e ele bebe. Essa cena é super clássica e super importante porque ele não sabe como chega um leite na casa das pessoas. Né? Ele talvez nunca tenha comprado um leite. Né? E não basta comprar, mas como é feito? Como é colocado aquele leite dentro da caixa? Né? Como que isso? Né? Ele não tem essa noção. Então é lógico que o Chaplin está brincando com a gente, né? Ele quer comer uma uva, né? A uva está na janela, ele pega e come a uva da janela. Mas ele está tentando dizer o que pra gente, né? Que a gente não sabe como as mercadorias são feitas, a gente não sabe como as mercadorias simplesmente aparecem, as mercadorias têm identidade, as mercadorias dialogam entre si, dialogam com a gente compra para ter identidade. E isso acaba desumanizando a gente, né? É o que o Marx fala, né, do fetiche da mercadoria, que é isso, né? A mercadoria tem um caráter mágico, né? Ele aparece, né? Aquela vaca aparecendo para ele tomar um leite no café da manhã, é isso, né? Então esse é o fetiche da mercadoria para o Marx. As mercadorias aparecem, e inclusive elas aparentam, a aparência delas é que elas surgem independentes do trabalhador. Né? Então a gente trabalha, a gente não sabe muito bem como a gente trabalha, mas eu preciso comprar um pão no mercado e o pão vai estar lá. E se eu como esse pão no outro dia, o outro pão vai estar lá. E como que esse pão apareceu ali? Né? Quem pôs? Quem fez? Né? Eu tenho uma vaga ideia hoje disso. Né? Mas a gente não sabe todo esse processo. Então parece que as mercadorias surgem. Né? Elas têm um fetiche em volta delas, o fetiche da mercadoria. Né? Que ele chama. Todo esse pensamento faz com que a gente mostra pra gente, né, como a gente perdeu nossa humanidade no capitalismo. E como as coisas ganharam humanidade. Né? Então a gente se coisificou e as coisas se humanizaram. Né? E para tentar explicar de forma matemática, explicar de forma científica, aí o Marx vai muito a fundo mesmo. Ele escreve todo um livro, né, chamado Capital. Para falar sobre isso, eu estou até com o livro do Capital aqui, vou mostrar para vocês. Esse é o livro que o Marx escreveu, chamado Capital. Né? É um livro muito grande. Esse é o primeiro volume. Né? Então, por isso que a gente fala que o Marx é cientista. Né? Ele faz ciência. Por quê? Ele escreveu todo esse livro para mostrar como a exploração funciona. Tá? Lembrando, esse é o primeiro volume, tem 3, mas esse é o mais lido. Né? Então, é um livro chamado Capital, do Marx. E o que ele vai falar nesse livro? Né? Ele vai falar de algo muito importante, que é uma única palavrinha que chama mais-valia. Veja, como é que uma pessoa fica rica no capitalismo? Né? Vocês podem me falar, porque ela obtém lucro. Né? Mas como que ela obtém o lucro? Ela compra barato e vende caro. Concordam comigo? Esse é um pensamento clássico, né, do capitalismo, que a gente entende como uma pessoa tem dinheiro. Então, eu, comprei uma cadeira por 10 reais, comprei um material, né, na verdade, fiz ela por 10 reais, e aí eu vendo por 12. Então eu vou ter um lucro. Né? Lógico que a gente vai ver empresas que pagam 10 reais de material e vendem a cadeira por 1.500 reais. Né? Empresas da moda, por exemplo, né? Roupa, né? Eu acabo pagando, né? Eu acabo fazendo ela, né? Uma blusa, mas essa blusa fica super famosa, então eu começo a vender ela de forma muito mais cara. Né? Então a minha marca fica cara. Então eu pego as minhas próximas blusas, vamos, sei lá, 1.000 reais uma blusa, por exemplo. Né? Tem blusas muito mais caras que isso. Né? Mais blusas de, sei lá, 100 reais, 200 reais uma blusa. Né? Ou seja, na circulação de mercadorias, eu convenço que a minha mercadoria tem um status e tem um prestígio e eu vendo ela mais cara. O Marx também fala disso, mas não é desse ponto que eu quero tratar. Eu quero tratar da mais-valia. E o que é a mais-valia? A mais-valia, ela é a base da exploração no capitalismo. Ela não está na circulação de mercadorias, mas está na produção de mercadoria. Então eu vou ganhar dinheiro, não na a mais-valia não está preocupado em entender. O Marx não está preocupado em entender. Vou reformular. O Marx está preocupado em entender como a gente ganha, como o capitalista ganha dinheiro na circulação de mercadorias. Mas não é disso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar na forma de quando eu vou produzir uma mercadoria. Porque no processo de produzir mercadoria, eu também ganho muito dinheiro. Eu vou mostrar como isso acontece. Então, a mais-valia é a base da exploração do capitalismo. Né?
e é o trabalho não pago. Isso aqui significa o quê? Que eu vou contratar vocês, se eu sou um capitalista, eu vou contratar vocês, e vocês vão trabalhar para mim, e eu não vou pagar, e isso está na lei. Vocês não vão receber pelo trabalho que vocês fizeram. Ou seja, eu vou pagar vocês por uma parte do trabalho. Sei lá, vou pagar vocês as primeiras 2 horas do trabalho de vocês. Vocês trabalham 8. Vamos colocar 10? Vocês trabalham 10. As primeiras 2 horas eu pago vocês. As outras 10 eu não pago. Vocês vão continuar trabalhando para mim e eu vou ser garantido pela lei. Ou seja, o Marx não está falando do lucro. Olha lá embaixo lá. Não é o lucro. O Marx não está falando do lucro. Porque a base da exploração do capitalismo não vem do lucro. Vem da mais-valia. Não vem na hora que eu vou circular a mercadoria. Mas ela vem no momento em que eu vou produzir a mercadoria. Né? Então, ó, tem uma equação super importante aí do processo de mais-valia, que é o preço do produto final. A gente vai calcular o preço do produto final. Veja como é matemática, é economia. Para saber o preço de um produto, eu faço a mão de obra, né, o quanto eu vou gastar de salário com as pessoas, o meio de produção, aí o meio de produção pode ser desde o martelo, né, até o aluguel de um galpão, a luz, tudo que envolver a técnica para fazer aquilo, né? Eu preciso fazer uma cadeira, né? Vamos pegar a ideia da cadeira. Então eu preciso de um lugar, eu preciso de uma esteira, eu preciso das ferramentas para apertar os parafusos, enfim. E eu preciso da matéria-prima, né? Vamos pensar numa cadeira bem simples de madeira, né? Então eu vou precisar de madeira e eu vou precisar de prego, martelo, e é isso. Prego, martelo e madeira. E pronto, preciso de um galpão, né? Gasto com energia, gasto com água, enfim, e mão de obra. O Marx fala que a matéria-prima não tem como abaixar o preço dela. O preço da madeira é o preço da madeira. Eu tenho que negociar, a madeira tem que cair no mercado. É pouco volátil o preço da matéria-prima, né? Os meios de produção, eles são os mais estáveis. Porque se eu já tiver um galpão, eu já tenho ele, né? Já comprei, então pronto. Se eu tiver que gastar com água e luz, como não aumentei a produção, não diminuir, é a mesma coisa, né? Então como que eu faço? Onde que eu vou negociar? Onde que eu vou baixar o salário? Onde que eu vou baixar o dinheiro, economizar, vamos dizer assim? É no salário, na mão de obra. Então, eu vou fazer de tudo para eu pagar o mínimo possível para as pessoas. É por isso que a burguesia e o proletariado são classes antagônicas, eles estão em luta em constante tempo. Por quê? Porque a mercadoria final, o preço da mercadoria final, para eu obter o lucro, eu tenho que pagar sempre menos para as pessoas. E não há uma lei que fale que não é permitido pagar pouco, né? Pagar muito pouco, tem um salário mínimo, né? Mas esse mínimo é sempre uma disputa entre a burguesia e o proletariado, né? Essa é a conta mais básica, mais clássica do capitalismo, né? Para eu obter o preço do produto final, eu vou ter que pagar o mínimo que eu puder para as pessoas. E veja, o produto final, nessa equação, o produto final é da burguesia. Então, né, depois desse sinalzinho de igual aí, né, o preço do produto final, é ali que vai estar a mercadoria. De um lado está a mercadoria e do outro está o trabalhador. A burguesia está de um lado. E a burguesia olha o trabalhador como se ele fosse um produto. Não olha como se ele fosse humano. Não é à toa que a mercadoria tem humanidade, porque a mercadoria está do lado de lá, né? Está na parte de cima, né? Vamos colocar essa conta aí. Está aqui na parte de cima. A mercadoria é da burguesia. Então as mercadorias e a burguesia estão no lado da humanidade. E do outro lado, onde tem os meios de produção, a matéria-prima, onde eu tenho que economizar no máximo, onde está a forma bruta, está o trabalhador. O trabalhador, nessa equação, ele é mais uma peça-chave. Ele é só mais uma peça-chave ali, entendeu? Ele não precisa ser humano. Se alguém morrer no trabalho, hoje, no outro dia eu estou contratando outra pessoa. Se eu não puder ir hoje no trabalho, porque eu esqueci, eu vou ser demitido. Né? Se eu tiver algum problema, eu tenho que negociar isso. Tá? Essa é a grande sacada do Marx. A exploração do trabalhador
vem porque o trabalhador é visto no capitalismo como um produto a ser comprado e a ser negociado. Eu vou negociar com essa outra classe social, porque ela é inferior humanamente. Eu vou negociar o quanto de comida ela vai ter no almoço dela, e é importante que ela tenha menos comida, porque assim eu pago menos para ela. Se ela sobreviver com menos, é melhor, porque eu tenho mais lucro. E isso é o que move o capitalismo. Essa é a base do capitalismo, é essa equação. É a obtenção de lucro. Não é à toa que a burguesia está aqui em cima, né, junto com as mercadorias, que é onde tem toda a vida do capitalismo. Né? E do outro lado, né, onde é negociável a vida, né, onde tem menos vida, está o trabalhador. Né? Tem duas formas de que a gente fala, que a gente faz com que essa mão de obra, né, que o trabalhador trabalhe mais e receba menos. Uma que é a mais-valia absoluta e outra que é a relativa. A absoluta é a extensão da jornada de trabalho. Veja, eu vou fazer vocês trabalharem mais. Ah, mas você vai me pagar, né? Você vai me pagar hora extra. Tudo bem. Mas eu posso fazer a extensão da jornada de trabalho sem pagar hora extra. Vou dar um exemplo atual para vocês. O WhatsApp. Eu estou 24 horas no WhatsApp, respondendo vocês, respondendo o diretor, respondendo o superior meu, respondendo todo mundo. Eu estou trabalhando e não estou sendo pago para isso. Levar trabalho para casa, essa extensão da jornada do trabalho, né, trabalhar mais, eu posso fazer as pessoas trabalharem mais, né, sem pagar elas. Eu vou dando um jeito de fazer isso. Né? Outra forma de fazer isso é a minha empresa minha empresa cobrar uma qualificação, mas não oferecer essa qualificação e exigir na hora de contratação. Por que vocês estão no Cefet? Porque vocês vão sair do Cefet já com um diploma. E este diploma vai dizer para vocês, né, vai dizer para uma empresa, né, que você tem uma qualificação melhor que a outra pessoa que não tem um curso técnico. Só que para a empresa isso é maravilhoso, porque a empresa não pagou, a empresa não deu um centavo para você estar nessa competição. Né? Mas ela faz com que as pessoas, os trabalhadores, façam essa competição entre si, porque daí eles já chegam na empresa com um currículo melhor. Só que você gastou todo um tempo de vida seu para algo que a empresa deveria te qualificar, e ela não faz. Essa é a grande sacada. Então vocês vão trabalhar mais, né? Vocês vão gastar o seu dinheiro para vocês se qualificarem, para chegar na empresa e já saírem pronto, para a empresa não gastar tempo qualificando vocês. Né? Então, esse é outro exemplo, né, dessa mais-valia absoluta e dessa extensão da jornada de trabalho. Né? Eu já estou trabalhando antes de entrar na empresa. E vocês, no Cefet, sentem muito isso na pele, que vocês já estão trabalhando e vocês nem são adultos ainda. Né? Mas também a gente tem a mais-valia relativa, que é um incremento tecnológico. Né? Eu produzo uma cadeira, produzo 10 cadeiras por dia, vamos pensar assim. Aí eu mudo uma máquina, mudo uma ferramenta e eu passo a produzir 100 cadeiras por dia. O trabalhador não vai ganhar nada mais por isso. Ele vai produzir 100 cadeiras e esse 100 a mais não vai voltar para ele. É isso que é a mais-valia. Eu vou produzir muito, mas todo aquele montante que eu produzir vai só uma parte para o capitalismo. Gente, aonde vocês trabalharem, vocês não vão poder consumir tudo daquele lugar. Aquele lugar não é de vocês, é esse ponto. Mais-valia é isso. A exploração do trabalhador é isso, né? Fazer com que o trabalhador trabalhe mais pagando menos. Existem várias formas de se fazer isso no capitalismo. O Marx diz que isso é antiético, que isso tem que ser proibido. Mas no capitalismo isso é incentivado. É incentivado que você tenha lucro. E é incentivado que você economize na mão de obra, que é difícil, que você economize no material que você usar, né, para produzir, que é mais difícil. Então você tem que economizar. Desculpa, falei errado, né? Que você economize na matéria-prima, que é mais difícil, que você economize no material que você vai para fazer ela, né? Que também é difícil. Então você tem que economizar na mão de obra. A mão de obra e o trabalhador e a burguesia estão em lugares diferentes dessa equação. A burguesia está onde tem vida, onde tem a mercadoria, onde tem vida. O trabalhador está onde tem o produto, ali, só a forma de produção daquele produto. Tá? É isso. Obrigado pelo vídeo.